Olá, vamos continuar estudando? Nessa gravação, eu vou falar um pouquinho sobre fração geratriz de uma dízima periódica. Então, é importante saber, entender essas palavras para você ver que não tem nada do que você nunca ouviu falar. Você já ouviu falar na palavra fração. Fração é um número racional que você pegou dois números inteiros, onde o b é diferente de zero, fez a divisão e isso aqui é uma fração, certo? Geratriz de uma dízima periódica. Você já sabe fazer a fração de um número decimal. Por exemplo, você tem lá 0,5. Eu disse para você, saiba ler o número para você ler, fazer a fração corretamente. Isso daqui é zero inteiro e 5 décimos. Então, eu tenho aqui 5 sobre 10. Qual é a fração desse decimal? 5 sobre 10. E que você podia simplificar 5 dividido por 5, 10 por 5, que ia dar 1 meio. Ou seja, se você pegar 1 e dividir por 2, vai dar aquele 0,5, que é os 5 décimos. Então, a fração geratriz de uma dízima periódica também, toda dízima periódica saiu da divisão de dois números inteiros. Então, você pegou um número e dividiu por outro e deu 0,222 repetidamente. Esse 2 é o período, certo? Por isso periódica. E ela é simples quando se inicia logo a partir do zero. Por exemplo, 3,123, aí você dividiu dois números e deu 1, 2, 3, 1, 2, 3 e foi dando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é o período periódico de 1, 2, 3, tá vendo? Existe uma outra forma de você escrever esse período. Então, 0,222 a gente escreve assim, 0,2 com esse traço. Então, é uma dízima periódica cujo período é 2. 0,24, 24, 24. Tá vendo que o 24, 24 está repetindo? Então, esse 2, 4, esse dois algarismos, 2 e o 4, 24, é o período daquela divisão. Então, toda dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Vamos lembrando que todo número pertence a um conjunto, ele é um número real e ele é também um número racional, toda dízima periódica, certo? Assim como toda fração é um número racional. 2,555, qual é a outra forma de você escrever? 2,5, o período não é 5, então só vai um 5 com o traço. 3,123, 1, 2, 3, tá vendo? Periódico 1, 2, 3. Então, como que eu vou escrever? 3,123 com o traço em cima do 123. Essa coluninha aqui, ela é uma coluninha das dízimas periódicas simples. Observe que logo após a vírgula, o período já se inicia. Dá uma olhada na diferença da segunda coluninha ali. O que acontece na segunda coluninha? Nessa segunda coluna, o período ele não inicia imediatamente. Dá uma olhada, eu tenho o 0,4 depois que começa o período. Olha a letra B, 0,6 depois que começa o período 34. Olha a letra C, 0,5 e o período é o 9. Olha a D, 0,5, desculpa, a letra D, 5,82 e o período é o 7. Então, o tracinho vai ficar somente em cima do período. Como que vai ficar esse daqui? Letra A, 0,4, o 2 e o tracinho em cima. A letra B, 0,6, o período não é 34, então coloco o tracinho no 34. 0,5, o período não é o 9, somente o 9 vai ter tracinho. Então, aí eu já sei que é uma composta. Por quê? Porque o período não inicia, não começa logo após a vírgula. E esse outro, 5 inteiros, vírgula 82, e o período vai se iniciar no 7. Espero que você tenha lembrado essa parte aqui. Agora, nós vamos fazer o que é o
título do exercício, da matéria, né? Fração geratriz de uma dízima periódica. Então, agora eu vou pegar a dízima periódica e vou colocar para você descobrir para mim qual é a fração que gerou essa dízima periódica. Tem várias formas de fazer. Eu vou mostrar para você uma bem prática e quando for na composta, eu vou mostrar para você uma outra forma. Eu pulei ali a letra D, né? Mas eu vou colocar a letra C. Eu pulei a letra C, mas eu vou colocar aqui a letra C e depois a letra D. Existe uma técnica, pessoal, muito fácil de você fazer, que é, quando é simples, assim, principalmente, né? Quando ela é simples, ela é muito facinho de fazer, que eu vou ensinar no método bem prático, tá? Então, observa aqui. Quando você tem 0,5 e você escreveu a fração que gerou ela, você não diz que é 5 décimos? Isso aqui é um decimal exato. Quando ela não é exata, então se, por exemplo, fosse 0,12, qual a fração geratriz de 0,12? Você ia colocar 12 sobre 100. Qual a fração geratriz, por exemplo, de 0,152? Você lembra que você pegava o 152 e coloca o 1000 embaixo? Por quê? Uma casa decimal, um zero. Duas casas decimais, dois zeros. Três casas decimais, três zeros. Mas isso é quando o decimal é exato. Quando o decimal não é exato, o que nós vamos fazer? Eu tenho por exemplo, 0,2222. O 2 vai em cima, porque é o número que se repete. Então, eu vou escrever ele daquela forma que eu coloquei lá, para ficar um pouquinho mais claro, tá? Vamos deixar bem simplesinho para você entender. Isso daqui não é igual a 0,2 com um traço? Significa que você vai pegar esse 2 sobre um traço, significa que é 9. Olha que fácil. Dá uma olhadinha em como que vai ficar o de baixo. 0,24 com traço em dois algarismos. Então, o traço em um algarismo, 9. O traço em dois algarismos, então você vai copiar o número e vai colocar 2 noves. Vamos fazer esse daqui, ó. Esse aqui eu tenho 2 inteiros, certo? 2,5. Então, aqui eu vou ter que transformar. Isso aqui é 2 inteiros mais 5 nonos. Aquele número que eu tenho um traço, ele tem 9 embaixo. Então, eu tenho um número misto. Como é que eu trabalho com o número misto? Aí eu preciso que você se lembre. Quem não se lembra, dá uma olhadinha nos números mistos lá no vídeo que eu já fiz, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 9 vezes 2 mais 5 sobre o 9. Como que é 9 vezes 2? Não dá 18? 18 mais 5 dá 23. Então, vai dar 23 sobre... Então, com esse dá 18. 23 sobre 9. Então, aquela dízima periódica ali surgiu do 23 nonos. Vou apagar aqui, ó, para a gente ficar com esses dois. Vou apagar aqui, ó, para a gente fazer o outro ali agora, para ter bastante espaço. Então, isso daqui é uma forma prática de você resolver, tá? Quando ela é simples, você pode fazer isso imediatamente. Como que eu escrevo isso daqui? Não é 3,123? Então, é a mesma coisa que 3 inteiros, 123. Quantos noves vai ter? 3 noves. Isso daqui é um número misto, certo? Como que eu trabalho agora com a fração imprópria? Então, eu pego 999
vezes 3 mais 123 dividido por 999. É só você fazer. 999 vezes o 3 não vai dar, eu vou pôr esse resultado aqui em cima, tá? 2.997 mais 123, que vai dar, então isso daqui é igual a 3.120 sobre 999. Se você dividir esse número por 999, você já vai ter aquele resultado ali. Porém, vamos ver se dá para simplificar? 3 mais 1 dá 4, 4 com 2 dá 6. Então, isso daqui vai dar para dividir por 3. Vamos fazer uma divisão por 3. Então, sempre que der para simplificar, você simplifica, tá? 3.120 dividido por 3 vai dar 1.040. Então, a resposta final é 1.040 sobre 333. 4 mais 1 dá 5, então não dá para você simplificar mais. Gente, resolver. Então, assim, vamos fazer um resuminho bem rapidinho aqui para quando for uma dízima periódica simples. Eu vou gravar em 2 momentos a dízima periódica simples e a dízima periódica composta, tá? Então, você tem lá, só recapitulando. Vou iniciar de novo. Você tem 1 inteiro e o período 2. Vamos lá recapitular. Como que vai ficar isso daqui? 1 inteiro mais... vamos primeiro escrever lá na outra forma. Então, como que nós vamos escrever? Então, 1,2 com um traço, certo? Um traço, então como que vai ficar? A parte inteira eu deixo do lado, mais 2 nonos. Isso daqui é um número misto. Como que eu resolvo? 9 vezes 1 mais 2 sobre 9. 9 vezes 1, 9, mais 2 dá 11. Resposta, 11 nonos. Letra B. Só lembrando, recapitulando, você tem lá 0,48. 48, 48. Ó, qual o jeito prático de você resolver isso? Isso daqui não é a mesma coisa que 0,48 com um traço? Então, seria 0 inteiro, que eu não preciso pôr, e 48. Só que eu coloquei um traço em 2 algarismos. Então, embaixo vai ser 99. Esse caso aqui dá para dividir? 4 mais 8 dá 12, tem na tabuada do 3. Então, você simplifica. Sempre que você puder simplificar uma fração, você simplifica. 48 dividido por 3 não vai dar 16? 16. 99 dividido por 3 vai dar 33. Então, esse aqui é uma forma prática de você resolver as dízimas periódicas simples. Então, até aqui vamos pegar mais um aqui, que tem a parte inteira. Então, tá lá. Eu tenho 2 inteiros e o período de 6, ó. Vamos lá? Como que eu escrevo mesmo? 2,6 com um tracinho aqui, certo? Então, eu vou escrever isso daqui, ó. 2 inteiros e 6 nonos, tá vendo? Uma fração mista. Pode pôr o mais ou não precisa, você que sabe. Então, como que eu saio dessa? Esse vezes esse, o que deu mais esse. 9 vezes 2 mais 6 sobre 9. 9 vezes 2 dá 18, ok? 18 mais 6, que vai dar 24. 24 sobre 9 é a dízima periódica que nós temos ali. Só que dá para simplificar, tá vendo? Ó, sempre que possível, simplifique. Então, quanto dá 24 dividido por 3? Dá 8. 8 terços é a resposta. Então, eu vou gravar em 2 momentos, porque na próxima, para não ficar um vídeo muito grande, tá? Então, resolver uma dízima periódica simples, dá para você simplesmente olhar a quantidade do período e vai ser seu denominador.
não tem nenhuma dificuldade para fazer isso daqui. Próximo vídeo eu vou falar sobre a dízima periódica composta.